Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de esparar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego à minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e de muito falar, palavras nécias. Eu fiz a leitura em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o 5, até o 7. E também fiz a leitura do capítulo 4, verso 12, do capítulo 5, o versículo 1, o 2 e o 3. O capítulo 3 de Eclesiastes, ele nos fala de coisas profundas. Ele fala sobre o tempo. O tempo. E nós sabemos que precisamos ter muito cuidado com o nosso tempo, o tempo de vida que nós temos. Por quê? Porque a vida é feita do tempo. A vida é feita do tempo. A vida é feita por Ele. Nós temos que ter muito tempo. Nós precisamos aprender a fazer igual Moisés, pedir a Deus que nos ajude a avaliar os nossos dias, a avaliar o nosso tempo. Salmo 90, verso 12. Se você ler do versículo 1 até o 8 aqui de Eclesiastes, fala sobre o tempo, que há tempo para todas as coisas. O versículo 5, por exemplo, ele é uma ilustração. Ele é uma ilustração. Quando ele fala tempo de disparar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Em Israel, esse versículo 5 aqui, a palavra, simboliza o ato do casamento. É uma ilustração sobre o ato do casamento. Por exemplo, o versículo 7 é uma referência. Rasgar, aqui é uma referência de rasgar as vestes em sinal de aflição. Você pode conferir, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 37, verso 29, e no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, fala sobre isso. O versículo 7 aqui, capítulo 3, verso 7, fala tempo de coser.
também significa o seguinte, significa que a tribulação já passou. Tempo de cozer, a tribulação já foi, já passou. Ainda no versículo 7 fala, tempo de estar calado. Então, é uma referência a um período de profundas emoções. Lembre-se, as grandes emoções e as grandes dores, geralmente elas são mudas. Eu vou repetir para você isso aqui. Veja bem, isso é uma realidade na vida de todas as pessoas. As grandes emoções que as pessoas passam, experimentam na vida, e as grandes dores, por serem tão grandes, agudas e profundas, geralmente essas grandes emoções e as grandes dores, geralmente são mudas. Tem um versículo, se não me falha a minha memória, lá em Levítico, capítulo 10, versículo 3. Você pode dar uma conferida lá. Aqui no capítulo 4, no verso 12, fala sobre se 2 companheiros é bom que sejam 2, 3, então é melhor ainda. Fala do companheirismo, fala da união. E isso nos faz lembrar do Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso, é algo muito valioso. A amizade e a união. No capítulo 5, versículo 1 até o 3 que eu fiz a leitura, então é apropriado no culto, quando nós formos cultuar a Deus, quando as pessoas vão cultuar a Deus, então nós temos que ter poucas palavras, conversar o mínimo possível, por uma questão de reverência. Temos que usar poucas palavras e ainda, além de ser poucas, elas devem ser usadas com cautela. Quando o versículo 1 fala guarda o teu pé, tem um grande significado. E muitas pessoas não têm consciência disso. Não têm consciência disso. Guarda o teu pé significa tenha consciência do que você faz quando você for à casa de Deus. Quando você estiver indo, quando você estiver chegando, quando você pisar dentro da casa do Senhor, tenha consciência do que você está fazendo ali. É você ter o respeito devido, a consideração devida. Se nós lemos, por exemplo, para nós termos um pouco mais de instrução aqui no livro de Eclesiastes, dos versículos 16 até o 22, aqui do capítulo 3, dos versículos 16 até o 22, e se você aproveitar e ler o capítulo 4 aqui de Eclesiastes, todo ele, você vai ver que tem um tema. O tema é a injustiça no mundo. O capítulo 4 fala sobre as tribulações da vida, do versículo 1 até o 16, mas o capítulo 4 todo e os versículos 16 até o 22, se você juntar tudo, você vai ver que está resumido nisto aqui, a injustiça no mundo. Falar de toda a injustiça, né, que existe no mundo. Por exemplo, o versículo 11, nós temos que fazer a seguinte referência aqui. A eternidade não é um monte de dias. A eternidade não é um monte de dias, igual a gente vive na Terra, que é aquela porção de dias. Não é. É um dia sem fim. Quando nós chegarmos lá na eternidade, que sairmos deste mundo, ou individualmente ou coletivamente, quando ressuscitarmos, e a palavra de Deus diz bem clara lá aos Tessalonicenses, bem-aventurados que tomam parte na primeira ressurreição. Então, quando pisarmos lá, que ressuscitarmos com Cristo, então a eternidade será para todos, não apenas um monte de dias, não é isto, não será como aqui apenas um monte de dias, não, lá não terá um monte de dias, é um dia sem fim. Tem muitas pessoas neste mundo, elas até parecem que estão vivas,
mas para Deus elas já estão mortas. Isso é uma grande realidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, o Senhor Jesus diz: tens nome de que vives, estás morto. É o Senhor Jesus que fala isso. E Paulo, na carta que escreveu à igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 14, ele traz uma palavra, um alerta: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo. Que a graça, a bênção, a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e até a próxima. Paz.